Olá, galera, sou a professora Luana, sou professora de Geografia e hoje a gente vai dar continuidade, né, aos nossos assuntos sobre América Latina, né? Vamos falar sobre a Venezuela, tá? Um país, né, que é menor do que o estado do Mato Grosso, então um país com extensão territorial pequena, tá? E ele faz parte da América do Sul, né? Tem como fronteira Colômbia, Brasil e as Guianas, tá? É um país, né, que o seu nome vem, né, de quando os espanhóis chegaram aqui, eles acharam, né, o território parecido com uma cidade italiana, né, Veneza, e acabaram colocando Venezuela, né. E aí, galera, a gente vai ver, né, que as regiões naturais da Venezuela, elas estão ligadas principalmente às atividades econômicas, tá? O litoral, gente, né? Que é essa região aqui, o litoral, né? A região banhada pela água, tá? É uma região que as atividades econômicas estão ligadas à extração de petróleo, tá? O país, né, tem as maiores reservas de petróleo do mundo, tá bom? Então, o litoral, ele tem essa característica, tá? Dessa extração mineral muito forte, tá? Nos llanos, tá, galera? Se vocês podem ver essa imagem parecida com a abertura do Globo Rural, né? Mas é isso mesmo, tecnicamente. Né? Os llanos, eles ficam na região central, tá? A região mais central da Venezuela. Nos llanos, gente, acontece a economia voltada, né, à pecuária extensiva, tá? Então, aqui é voltado para a pecuária, né? Também tem um cultivo de milho, de arroz, de algodão, tá? E também tem uma quantidade significativa de petróleo dentro do continente, certo? Outra região muito interessante é a região montanhosa, que é onde fica a Cordilheira de Mérida, tá? Essa região montanhosa, gente, para quem não sabe, é a continuação, tá, da Cordilheira dos Andes, tá certo? E aí, quando chega na Venezuela, eles a batizaram de Cordilheira de Mérida. Então, nessa região também tem uma exploração mineral. E por fim, temos os maciços das Guianas, tá? Ou Planalto das Guianas, que fica nessa região aqui, tá? Do país. Essa região não tem uma atividade econômica muito forte, por ser uma área de preservação ambiental, tá? Mas o turismo, ele é bastante presente. Tem trilhas, né, que demoram 48 horas, né, para chegar ao topo desse planalto, desse maciço. E ele é extremamente bonito. Tem a maior queda d'água do mundo, tá? Tem a maior queda d'água do mundo. Certo? Vamos para as características, né, gerais. Como todos sabem, a América Latina ela foi colonizada, né, por espanhóis e por portugueses, né? E a Venezuela ela teve uma colonização, né, feita pelos espanhóis, tá, gente? Teve uma colonização baseada na exploração, né? Quando se tornou independente, né? Vamos fazer esse processo histórico. Quando ela se torna independente, tá? Ela se junta com a Colômbia e o Equador, né, através do Simão Bolívar, que ele era o líder desse movimento. Ele sonhava ter uma América, né, hispânica unida. Então ele acaba, né, criando, né, a família Gran Colômbia, tanto que todos têm a mesma bandeira, ó, a mesma cor da bandeira, só muda, tá, o emblema. Então, né, Simão Bolívar, ele tinha esse sonho, né, de uma junção de uma América unida, né, e livre das influências europeias, tá? E aí, né, o Venezuela se tornou independente posteriormente, né, e hoje, né, como uma característica, é o quinto país mais populoso da América do Sul, né? A população se concentra no litoral, nessas cidades onde tem essas bolinhas, ó, Caracas, né, que é a capital, tá? E é o país mais urbanizado da América Latina. Olha que bonito, né? É o país mais urbanizado da América Latina, tá? Tá também em sexto lugar na classificação das reservas de petróleo mundial. Ele faz parte da OPEP, tá? Integra a OPEP, que é a organização dos países produtores e exportadores de petróleo, tá? Então ele tem muito petróleo,
petróleo, e isso faz com que vários países, né, tentem controlá-lo, né, principalmente os Estados Unidos, que tem grande interesse nessas reservas de petróleo, tá? E esse petróleo, galera, é responsável por 80% da economia da Venezuela, tá? 80% da economia é baseada nessa produção, né, do petróleo, tá? Isso aqui é a imagem da fronteira Brasil e Venezuela, bem bonita por sinal, né? E aí vamos para a política, tá, gente? Ali na década de 90, pós-Guerra Fria, quando o os Estados Unidos tinham ganhado aquela Guerra Fria, a União Soviética tinha se desintegrado, né? Os países eles estavam se tornando capitalistas, estavam se tornando independentes, né? Chega em 98, através da presidência, chega na presidência em 1998, Hugo Chávez, tá? É interessante vocês saberem, galera, que lá é um regime presidencialista, democrata, tá? O presidente é eleito pela votação, tá? Do povo. E aí ele ia contra a política dos Estados Unidos, né? Aquela política neoliberal de expansão do capitalismo. Ele adotou um socialismo, tá? Ele adotou um socialismo de mercado que ia contra essa política estadunidense, e combatia a pobreza, tá? Então ele ia contra um modelo liberal, tá? E aí ele fez uma nova constituição, né, mudando a constituição que já estava presente e regente, no qual o presidente ele poderia ser reeleito diversas vezes, né? Por exemplo, no Brasil, o presidente ele só pode ter 2 mandatos no máximo, né? Lá na Venezuela não. Enquanto houver eleição, né, o presidente ele pode ficar no poder. E aí ele acaba ficando no poder, né? Ele foi reeleito nos anos 2000, 2006 e 2009, tá? E em 2009 a Venezuela ela vem passando por crises financeiras, tá, gente? A Venezuela vem passando por crises financeiras, né? Ele censurou também por causa dessa crise, né? Ele censurou alguns meios de comunicação para não mostrar essa crise à população, né? E aí, quando chega em 2012, Hugo Chávez é eleito mais uma vez, tá? E a última coisa de interessante que ele fez, né, no seu governo, foi que ele conseguiu colocar a Venezuela no Mercosul, né, um bloco econômico da América do Sul, né, que atualmente ele se tornou membro efetivo, né, a Venezuela chegou a ser membro efetivo, tá certo? E aí ele, quando chega 2013, ele acaba morrendo de câncer e quem termina o seu governo é Nicolás Maduro, tá? Posteriormente, ó, essa fotinha, né, na atual presidente do Brasil naquela época era Dilma Rousseff, tá? E junto com Lula, dando a despedida para o presidente Hugo Chávez, né? E aí, galera, quando chega em 2013, né, tem umas eleições e Nicolás Maduro é eleito, tá? E o país ele passa por problemas de crise, tá? O preço do petróleo ia caindo, né? E o Estado ele é responsável pelo abastecimento, geração de energia, não estava conseguindo suprir, tá? Não estava. E aí a inflação estava aumentando, né? E a economia, galera, ela é um termômetro da insatisfação da população, tá? Quando a economia está péssima, a população ela acaba ficando insatisfeita, tá certo? E era o que estava acontecendo. E aí várias manifestações aconteceram, né, dentro da Venezuela, principalmente na capital, em Caracas. E, né, o governo de Maduro ele estava combatendo essas manifestações, né, à base na repressão, tá certo? Repressão. Os Estados Unidos estavam querendo intervir, né, militarmente. Um presidente chamado, até interessante vocês saberem que um presidente chamado Juan Guaidó, né, se autodeclarou presidente da Venezuela. Ele se autodeclarou sem eleição, sem nada. E os Estados Unidos estavam apoiando essa loucura, né, de se autodeclarar presidente contra todos. Uma ameaça à democracia, né? E a Venezuela em 2017, né,
por conta desses conflitos que estavam acontecendo, foi suspensa do Mercosul. Até hoje a Venezuela ela está suspensa no Mercosul, tá, gente? E esses conflitos vêm gerar diversos refugiados, né, diversos imigrantes vindo para o Brasil, né, atravessando a fronteira do Brasil, tá? E eles ficavam ali no estado de Roraima, na cidade de Paracaíma, tá? Que não tinham infraestrutura para receber essa quantidade de gente que estava entrando no país, tá certo? E aí, galera, até hoje essa situação da Venezuela, né, tá rendendo, tá? Teve outra eleição no qual Nicolás Maduro ele conseguiu, né, se reeleger. E aí falaram que era uma eleição. Essa eleição tinha sido, como é que se diz? Tinha alterado os dados, né? Tinha sido mentirosa, e aí ele fez outra eleição de novo e ganhou essa, conseguiu ainda se manter no poder, tá certo? Então, gente, por hoje é só. A gente continua esse assunto na próxima semana, tá? A gente vai aprofundar mais as discussões de Venezuela nas nossas aulas online. Então, faça os TDs, qualquer coisa, estamos aí. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.